Estamos de volta em mais um quadro, Direito Agrário, trazendo informação jurídica e mostrando os impactos da legislação nos negócios rurais. Em outros quadros, começamos a falar sobre contratos de trabalho, trazendo os direitos do empregador, do produtor rural e do empregado, para garantir segurança jurídica nessas relações. E no quadro de hoje, vamos falar sobre mais duas espécies, duas modalidades de contratos de trabalho, que é o contrato de empreita e o contrato de obra certa. O contrato de empreita é aquele contrato em que o empreiteiro ele se obriga perante o proprietário da terra a fazer uma obra determinada por um valor fixo por sua conta e risco, com independência econômica, sendo esse um contrato de natureza civil, não exatamente um contrato de natureza trabalhista. Nesse tipo de contrato não tem relação de emprego entre o produtor rural e o empreiteiro, uma vez que o empreiteiro vai executar uma determinada atividade para a qual foi contratado, tendo inclusive um prazo de entrega do serviço a ser concluído naquele prazo. E alguns exemplos clássicos de empreitas são as contratações para a reforma de pastagem, a manutenção ou construção de cerca, mangueiro, para o manuseio de bovinos, limpeza de pastagem, dentre outros. Nos exemplos que acabei de comentar, uma pessoa, seja física ou jurídica, que trabalhe sozinha ou mesmo com a sua equipe, porém sem qualquer ligação com o contratante, com o produtor rural, sendo estabelecido um preço fixo para a execução daquele determinado serviço, o prazo para entrega. Não tem uma ligação do produtor com aquela equipe do funcionário. A execução desses serviços correrá também por conta e risco do contratado. E a importância desse contrato tem como foco principal a ausência de vínculo de emprego entre o contratante e o contratado, isentando o produtor do recolhimento de verbas previdenciárias, FGTS, as verbas trabalhistas, o 13º, as férias, enfim, todas as verbas trabalhistas garantidas ao trabalhador contratado por prazo indeterminado. Então, nesses contratos, a parte contratada vai realizar os seus serviços de acordo com o seu próprio sistema de trabalho, devendo apenas atingir e satisfazer as expectativas do contratante, do produtor rural, sobre as necessidades de finalizar a empreita contratada nos termos exigidos pelo produtor. Já o contrato por obra certa é aquele onde, possuindo natureza permanente, se o empregado tiver mais de 12 meses na construção de uma obra, receberia, pelo regime anterior, a indenização prevista pelo artigo 478 da Consolidação das Leis de Trabalho, com redução de 30%, segundo a Lei Federal número 2.959, que criou essa modalidade contratual. Então, assim, a gente reafirma a necessidade de que o empregador e o empregado façam por escrito esse contrato, pois, na ausência, pressupõe-se que seja um contrato por prazo indeterminado, devendo ainda especificar cada tipo de serviço a ser executado, cada fase da obra, os serviços, os pedreiros, os carpinteiros, entre outros. Então, essa é a importância de ter contratos de trabalho determinados numa propriedade rural para definir se aquilo é uma relação de trabalho, uma relação de emprego, ou se é um contrato de natureza civil, evitando maiores prejuízos ao produtor rural e garantindo os direitos e obrigações tanto do produtor, empregador, quanto do empregado, diferenciando ainda se é uma prestação de serviço ou uma relação de trabalho propriamente dita. Então, assim, garantimos uma melhor segurança jurídica nas relações de trabalho da propriedade rural. Nos próximos quadros, continuaremos alguns temas importantes sobre o agronegócio. Acompanhe. Muito obrigado.